A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem, logo após o fim do RN, o projeto de lei sobre o marco temporal da ocupação de terras por povos indígenas. O texto base passou pela Casa com 283 votos favoráveis, 155 contrários e uma abstenção. Na sequência, os parlamentares votaram os destaques, que é quando partes do texto podem ser avaliadas separadamente. No entanto, o plenário rejeitou todos os pedidos de modificação apresentados ao projeto de lei. O texto segue agora para análise do Senado. A medida provisória foi aprovada na forma de um substitutivo, uma espécie de emenda que altera a proposta em seu conjunto. Além de prever que a demarcação de terras indígenas valerá somente para as áreas que eram ocupadas por povos tradicionais até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, o texto do relator, deputado Arthur Maia, também autoriza plantação de cultivares transgênicos em terras indígenas, proíbe ampliação de áreas já demarcadas, determina que processos de demarcação ainda não concluídos devem se submeter às novas regras e anula a demarcação em discordância com o novo marco temporal. E quem está conectado aqui com a gente para comentar o futuro do marco temporal no Senado é a presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, a senadora Soraya Tronic. Senadora, boa noite. É um prazer tê-la mais uma vez aqui no RN. Eu gostaria de saber qual que é a temperatura aí no Senado, né, para a sequência desse projeto de lei aí, né, da aprovação na Câmara, agora para o Senado. Você acredita que haverá também requerimentos de pedidos de urgência? Deve passar por algumas comissões? Se isso acontecer, pode passar pela sua? Qual é a situação nesse momento, hein, Soraya? Boa noite. Boa noite, Petri. É um prazer estar falando com vocês aqui do Canal Rural mais uma vez. Pois é, a temperatura aqui é para que possamos agir rápido, justamente porque o Supremo Tribunal Federal está a ponto de tomar mais uma decisão, justamente porque nós sabemos que estamos nos omitindo, precisamos deliberar sobre essa questão da demarcação de terras indígenas, justamente para que possamos também entrar em um consenso com todos os lados. Há muito se fala e muitas brigas, muitas discussões e todos insatisfeitos, tanto indígenas quanto proprietários rurais. Isso porque nós não tomamos uma atitude em relação a isso. Nós somos a favor dos direitos de todos os brasileiros, dos proprietários e também dos indígenas, mas precisamos de regras, de um regramento que dê o lugar ao sol para todos os brasileiros, Petri. Voltando à minha questão, né, eu vi uma declaração hoje do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo que não tem pressa, que certamente vai passar por algumas comissões, né, antes de ser votado. E eu queria saber se esse é realmente a situação aí, porque a bancada ruralista é muito maior na Câmara do que no Senado, né? Você acredita que vai ter uma dificuldade maior de passar aí pelo Senado? Olha, Petrinho, eu conversei hoje com o presidente Rodrigo e a ideia é que este projeto passe pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que é a que eu presido, e depois pela CCJ, porque é uma questão constitucional. Então, precisamos deliberar nessas duas comissões. É importante deliberar antes do STF, mas nós não podemos controlar o outro poder. E, se eu não me engano, isso está na pauta para muito em breve. Só que precisamos discutir, precisamos ouvir todas as partes. A ideia era de fazermos audiências públicas, entendermos todos os lados e tomarmos assim uma medida bastante segura para levar realmente segurança jurídica para todos os envolvidos e para a população brasileira. Tem condições de nós continuarmos dessa forma e nessa eterna briga. E, acima de tudo, muitas falácias estão sendo construídas. Então, não é nenhuma questão, sabe, da bancada ruralista contra a outra bancada, quem é maior ou quem é menor. A questão é todo mundo entender os conceitos, entender este drama brasileiro que nós vivemos. E, acima de tudo, lembrar que
esse projeto de lei foi construído em cima das condicionantes daquele julgado da Raposa Serra do Sol, em 2009, lá atrás. Então, já são 14 anos de brigas e de proprietários que não foram indenizados, mas também nós precisamos entender o lado dos indígenas. Enfim, Petri, é um longo caminho, só que nós estamos tendo essa colisão aí de demandas que podem impactar sobremaneira dentro de uma nova decisão do STF. E sobre essa decisão, eu queria até saber a sua opinião, né? Hoje o placar está 1-1, vai ser retomado na semana que vem. Eu queria saber qual a sua expectativa e se o STF julgar inconstitucional, como é que o Congresso Nacional vai receber essa medida e se há forma de reversão. Olha, tem que haver, porque a nossa obrigação aqui é legislar. Dentro de uma lacuna, de uma má interpretação legal, nós abrimos aso para judicializações. E é o que está acontecendo agora. Se a gente nunca deliberar sobre isso, nós continuaremos tendo problemas. E, na verdade, o Poder Judiciário tem que cumprir a lei. Somente isso. O que nós queremos é legislar. Então, estamos num impasse muito grande, por isso que eu entendo que temos pressa. Mas, apesar disso, precisamos também discutir o assunto e, acima de tudo, ouvir todas as partes. Então, estamos num momento delicado em relação a este tema no nosso país. Mas, acima de tudo, o importante é tranquilizar todas as partes. Lógico que uma deliberação por inconstitucionalidade pode gerar danos, reflexos, e que a gente ainda tem que vai ter que calibrar. Porém, eu gostaria muito que o STF tivesse parcimônia, justamente porque sabe, já há uma conversa, assim, sabe que nós estamos aqui tentando cumprir o nosso dever, mas devemos também, não podemos fazer isso de forma rápida apenas porque temos de fazer e, de repente, Perfeito. aprovarmos uma legislação que não vai resolver o problema.